tema da mensagem é liberto do cativeiro. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Feche teus olhos. Soberano Deus e eterno, nessa hora, Senhor, quero te pedir, Senhor, a tua graça, Senhor, que o Senhor venha alcançar, Senhor, aqui cada família representada na tua casa. Que o Senhor venha, Senhor, nos ensinar nesta noite, Senhor, que nós venha a ser libertos, Senhor, de todo cativeiro que de alguma forma tenta nos aprisionar e nos prender. Senhor, eu te peço nesta hora, e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Irmão, nós vamos falar de 4 passos para a libertação. O primeiro, irmão, é fechar a porta. Irmão Ricardo, fechar a porta do quê? Fechar a porta, amados, das armadilhas e das garras que Satanás tem lançado todos os dias na minha vida e na tua. Todo santo dia, quando nós acordamos e vamos para o trabalho, e vamos para a escola, e vamos fazer as nossas tarefas do dia a dia, existem os pratos que Satanás prepara, e é para estes pratos que nós precisamos estar atentos, para não ser aprisionado por ele. Quando a Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor, é porque quem está ao seu redor é Deus, amado. Ao nosso redor está Deus, mas o diabo ele está ao nosso derredor, e basta apenas uma brecha para que ele possa entrar e fazer grande estrago, porque o diabo não brinca, amados. O diabo não brinca de ser diabo. A Bíblia é clara quando diz lá em João 10:10, que ele veio roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus veio dar vida, e vida em abundância, essa vida que Jesus tem para mim e para você. Mas por muitas vezes somos pegos, por algum vacilo que demos de alguma forma, e como temos aprendido aqui que pecado tem nome, precisamos pedir perdão e citar o nome do pecado. Olha, Senhor, eu tomei a ceia semana passada, e na ceia eu renovei a minha aliança contigo e disse que não iria mais cometer, mas eis-me aqui, Senhor, mais uma vez, pisei na bola de novo, cometi o mesmo pecado, me perdoa. Daqui para frente, Senhor, me ajuda a não cometer mais isso. E o Senhor pode ter certeza que Ele vai ser comigo e com você. Para a libertação ser total, é necessário alguns atos nossos. Em primeiro lugar, é necessário que eu e você vigie. É necessário que a gente esteja atento às ciladas e armadilhas que ele arruma no decorrer do dia a dia, da semana. E a Bíblia é clara, meu irmão, quando diz que o profeta de casa ele não tem honra, e às vezes é dentro das nossas casas que nós enfrentamos grandes problemas do dia a dia com a esposa, problema com filhos, problemas com aquele que conheceu o teu passado, e hoje você está na casa de Deus, e eles te olham e falam: vamos ver até quando ele vai ficar na casa do Senhor, vamos ver se ele vai permanecer, será que ele se converteu mesmo? E as pessoas estão ali de olho em você, mas o que é maravilhoso servir a Deus é que Jesus também está de olho em nós, e é Ele que nos dá força dia a dia para caminhar, é Ele que nos dá força dia a dia para vencer todos os obstáculos que são colocados em nossa frente. Se nós dependermos de nós, eu já comentei com as minhas filhas, com a minha esposa, as forças do Ricardo Regina, com que eu tenho enfrentado, querida, ela já acabou faz muito tempo.
A minha força para prosseguir hoje, ela vem daqui, ó. Ela vem do altar de Deus, porque se eu for olhar para a condição que eu vivo, que a minha querida esposa vive, a luta é todo dia, meu irmão. Não é uma vez no mês, é diariamente. E eu estou lá, eu, minhas filhas e a minha esposa, dia a dia, vencendo os obstáculos que têm aparecido. Eu, minhas filhas Maiara e Carolina, tem ali cuidado da minha esposa Flor com essa enfermidade, né? A enfermidade chegou na tua casa, você está em pecado, irmão. Tudo é permissão de Deus. Deus permitiu e nós estamos aqui, na frente, entendendo o plano de Deus, porque se você tentar, por muitas vezes entender o plano de Deus, você não vai conseguir. Então aceita o plano de Deus por fé e prossiga. Ou nós vamos fazer o quê? Tem um louvor que fala, você vai questionar ou adorar? Vai questionar Deus? Vai questionar o Criador? Se Ele permitiu, Ele sabe que você vai passar, Ele sabe que você vai suportar. A palavra diz isso, não é eu. Se nós estamos passando, nós estamos enfrentando, é que Ele sabe que nós vamos suportar. Ele sabia que a Flor ia suportar e tudo que ela está vivendo. Precisamos ter uma vida de santidade na presença do Senhor. E essa vida, ela precisa ser sincera, para que a gente venha, amado, realmente ter uma vida íntegra diante do Senhor. Não podemos deixar brecha para as investidas de Satanás, porque é nessas brechas que ele entra em todas as áreas, irmão. Ele entra na área da família, ele entra na vida amorosa, ele entra na vida financeira, porque esse é o trabalho dele, esse é o papel do diabo. Ele não está brincando. Recentemente postaram um vídeo no Facebook, uma imagem muito forte. Eu não sei aonde que aconteceu aquilo, se eu não me engano na Síria, aonde esses malucos, já tinha 5 pessoas decapitadas, e eu tem o vídeo lá deles decapitando um jovem de aproximadamente 22 anos. Eu e você aqui, amados, moradores do Brasil, nós temos o prazer e a honra, e a liberdade cristã, de poder se arrumar, sabe? Hoje eu, Ricardo, tive alguns afazeres pela manhã, à tarde eu fui ser pintor, fiz ali umas tarefas de pintura, e aí tomei um banhão, coloquei uma roupa bacana e vim para a casa do Senhor. Olha que maravilha, isso é honra, é um prazer que Deus nos dá, de estar aqui, amado, na casa dele, o adorando e aprendendo da tua palavra. Essas pessoas não têm tido essa oportunidade, porque nesses países fascistas, esses malucos, extremistas, se você é cristão, você vai ser decapitado, e essas pessoas não têm negado a fé, meu irmão. Na África é outro país onde as pessoas têm sido assoladas por ser cristã, né? Terroristas que invadem aldeias, sequestram 150, 200 mulheres, e as colocam cativas, mulheres que vão ser estupradas e colocadas como soldadas de guerra. E nós aqui, irmão, no Brasil temos a honra, você tem a honra, eu tenho a honra e o prazer, e o Senhor tem cuidado da minha casa e da tua, né? Cada um hoje teve uma tarefa, mas hoje você escolheu estar aqui, né? Você escolheu estar na casa do Senhor, e isso realmente é uma honra para nós que servimos a Deus. Quando a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, amado, é porque ele está ali procurando uma fresta para entrar, e eu e você, que precisamos estar atentos, para não vacilar. Eu quero estar falando agora sobre integridade. Integridade é algo que nós precisamos ter, uma pessoa comum precisa ter, um servo de Deus deve ter. Amém? O que é integridade? O que significa?
significa ser uma pessoa de bom caráter, uma pessoa honesta, uma pessoa equilibrada e de bons princípios. Tem base bíblica ali, que está ali em Jó 1:8. Amados, nós vivemos um tempo onde muitas pessoas da mídia se tornaram evangélicas, se tornaram cristãs. Antigamente, alguns anos atrás, quando você dizia que era crente, que era evangelista, que era pastor, sabe, que tinha cargo na igreja, as pessoas eram vistas com bons olhos. Isso mudou, infelizmente mudou para pior, porque umas pessoas da mídia que não têm compromisso com Deus se converteram, e algumas saem falando em todos os canais de televisão que é cristã e é evangélica, e algumas posaram nua, e as pessoas não têm atitude de cristã. Quando eu abro a boca para dizer que eu sou cristão, que eu sou servo de Deus, Jesus Cristo, ele tem que causar algo na minha vida. Se Jesus entrou na minha vida e não mudou nada, eu preciso ler mais a Bíblia e entender o que é se converter, porque Jesus, ele não chega para manter do jeito que está, ele chega para desestabilizar o reino que reinava em nossas vidas. E quando nós não o conhecíamos, o reino que reinava em nossas vidas era o reino de Satanás, porque nós estávamos no mundo, e quando Jesus entra na nossa vida, ele entra para colocar o diabo fora. E essa atitude minha em aceitar Deus, ela tem que trazer mudança para a minha vida, né? E o passar do tempo aconteceu, e as pessoas dizendo que eram cristãs. E hoje, infelizmente, amado, em alguns lugares, quando você for e você falar que você é crente, você não é muito bem recebido, né? Mas prossiga, sabe? Eu costumo dizer, por onde eu falo com meus amigos, pessoas que eu ministro, às vezes as pessoas se levantam falando, fez tal, fulano, você, ciclano, fez tanta coisa errada e agora é crente. É dessa maneira. Sabe por quê, amado? A igreja, ela é nada mais e nada menos do que um hospital. Aqui nós estamos lutando para cada dia ser uma pessoa melhor, estamos lutando para ser santo, estamos lutando para ser separado, apesar que quando nós o aceitamos Jesus, nós já deixamos aquele reino para trás e se tornamos uma pessoa nova, e isso traz mudança para a nossa vida. Santidade. O que é santidade? Santidade é abster-se de todo pecado, separar-se do mundo e achegar-se mais a Deus. Se eu quero ser livre de todo cativeiro, eu preciso ser santo. Eu preciso que essa santidade esteja a mim. Eu preciso estar buscando diariamente essa santidade, me separar do pecado. Irmão, não vou mais ser pecador. Enquanto nós estiver aqui, seremos pecadores, né? Mas o pecado na nossa vida cristã, o pecado precisa ser um acidente. Quando você pecar, você fala, Senhor, me perdoa. Como eu disse agora, pecado ele tem nome. Na Santa Ceia, você ora novamente, entrega ali, renova a tua aliança, e procurar todos os dias ser santo, ser separado de Deus. Terceiro, sinceridade. Se eu quero ser liberto do cativeiro, eu preciso ser sincero em tudo. Ser sincero é evitar a falsidade, a mentira, o engano e ser transparente. Nos dias de hoje, no século 21, é assim. Você está com a pessoa tomando café e está uma troca de elogios ali que é uma beleza. Você virou as costas, amado, a pessoa que fala que gosta de você, ela vai para outra casa falar mal de você. Essa sinceridade que tem andado com muitos, não é essa sinceridade que eu e você precisamos ter. Sinceridade de cristão, real, fiel a Deus, sabe? Eu
perdi uma amizade por algum tempo, por palavras. Não sabia o que tinha acontecido e esse amigo se distanciou de mim. Tempos depois nos reencontramos e ele me explicou porque tinha se afastado de mim. E eu disse para ele, falei, nós somos amigos. E quando você é amigo de alguém, amigo querido, ele não fala só o que você quer ouvir, não. Amigo fala o que você precisa ouvir. E o tempo passou e eu nunca aceitei aquele romper de amizade. E eu falava com a Flor, Flor, não tem coisa melhor do que um dia após o outro. Vai passar. Ele fechou todas as portas para mim. E o tempo passou, aproximadamente 1 ano e 8 meses. E essa pessoa voltou, hoje nós voltamos a ser amigos. Mas às vezes uma palavra, amado, magoa. E nós precisamos ser sinceros. Com certeza, se na época ele tivesse me procurado e falado assim, afinal de contas nós éramos amigos. Olha, Ricardo, você falou tal coisa para mim, você me magoou. Irmão, eu ia pedir perdão na hora, mas eu não tive a oportunidade. Fui pedir perdão depois de 1 ano e 8 meses. Mas louvado seja Deus, porque eu não entendi aquilo e nunca aceitei aquilo. Quando eu orava, eu falava, Senhor, nossa amizade é uma amizade de mais de 10 anos. Eu ainda não sei o que aconteceu, mas eu não aceito isso. Nossa amizade vai voltar em nome de Jesus. O tempo passou e Satanás teve que cair por terra, meu irmão. E a amizade voltou, porque a amizade é amizade, meu irmão. Sabe, Deus, na tua caminhada aqui na terra, Deus vai separar alguns amigos para você. E amigo, ele vai te falar, se ele for teu amigo mesmo, ele vai te falar o que você quer ouvir. E quando for uma palavra dura, ele vai falar também, porque ele é o teu amigo, ele é sincero com você. E a sinceridade precisa estar correndo em nossas veias, amados. A gente precisa ser sincero, amém? Está lá em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Falando de arrependimento, para mim ser liberto do cativeiro, eu preciso me arrepender de algumas coisas. Mas o que é arrependimento? É sentir uma dor profunda. Sentir arrependimento é envergonhar-se da atitude que eu tive. Eu tive tal atitude, eu me envergonho dela. Isso é arrependimento. Quando você fez algo e aquilo que você fez causa dor, é aquilo que o pastor sempre diz: você pediu perdão a Deus, Jesus te perdoou, mas você não se perdoa. Você fica pedindo perdão, porque aquilo te incomoda, você sente vergonha de ter cometido aquele pecado. Isso realmente é um arrependimento genuíno. Vai chegar a hora que você vai entender que Deus te perdoou. E nós precisamos decidir de uma vez por todas abandonar o pecado. E amados, não adianta dizer, puxa vida, eu não devia ter feito. Quando é uma semana depois fazer tudo de novo. Que arrependimento é esse? Isso não é arrependimento. Isso não tem mudança. E a pessoa não anda. Fica igual caranguejo, um passo para frente, 4 para trás. Não tem um coração grato. Não tem um coração quebrantado a Deus. Ora e não acontece nada. Não tem comunhão, não tem intimidade. Quando nós temos intimidade com Deus, amado, você começa a orar, não falta palavras. Aquela peça que nós fizemos aqui na igreja ficou muito marcada em mim. E infelizmente uma coisa que tem tirado o povo de Deus do foco de Jesus é o celular. As pessoas têm tempo para ficar a tarde inteira no WhatsApp, batendo papo, trocando vídeos, mensagens, mas ela não consegue sentar em casa e ler a Bíblia 15 minutos.
Nós precisamos fazer isso, porque quando nós lemos a Bíblia, ler a palavra de Deus é alimentar a nossa alma diariamente. O verdadeiro arrependimento leva a pessoa a assumir a culpa e verdadeira pelo seu pecado cometido. Esse é o arrependimento verdadeiro e genuíno. E não ficar tentando justificar a sua atitude pecaminosa com desculpa esfarrapada. Aconteceu de novo. Mas não era para ter acontecido, sabe, irmão? Por muitas vezes o que nós precisamos fazer é chamar a responsabilidade para nós. Não, eu errei, Senhor. Senhor, eu pequei, Senhor, estou aqui, de joelho, me perdoa. Chamar a responsabilidade para si. Não ficar jogando nossos erros nas costas do fulano. Eu fiz porque o fulano fez tal coisa para mim. Você não sabe o que ele fez, por isso que eu respondi para ele daquela forma. Por isso que eu tive tal atitude. Você não sabe o que ele falou para mim. Seja diferente dele. Seja diferente dela. Seja você santo. Seja você separado de Deus. Quero falar agora, amado, de um verdadeiro arrependimento que gera a genuína libertação. A pessoa, amado, quando ela está arrependida, ela sente a dor do pecado. Sabe por quê? Porque ela sabe que enquanto durou o pecado dela cometido, a comunhão dela com Deus foi rompida. O pecado fez gerar isso na vida dela. Enquanto ela está ali arrependida, ela sente dor. Quando a pessoa comete o pecado e não sente mais nada, e nós sempre vemos mensagens pregadas aqui, você já deve ter ouvido as mensagens, que às vezes o diabo consegue desviar a pessoa dentro da igreja. A pessoa está dentro da igreja e infelizmente está afastada, por causa do pecado. Ela comete o pecado e ela não tem mais aquilo como erro. Ela não sente, não acha que aquilo ali é pecado. Mas é, e ela não sente nada. Isso paralisa, amado. Paralisa a vida da pessoa. Para qualquer mudança acontecer, é preciso que eu e você venha ter uma transformação e uma mudança profunda, para que essas atitudes parem de acontecer em nossas vidas. Quando eu reconheço o pecado cometido, primeira coisa, aquele pecado não vai acontecer mais, porque é uma coisa que me causa dor, é uma coisa que me causa tristeza, com certeza. Quando ele sobrevier sobre a tua vida de novo, você vai ter força, né? Diferente de outros pecados, abrindo aqui parênteses, de um pecado mais simples, né? Que a pessoa comete e não acha que aquilo é pecado. Algumas palavras, abrindo outro parênteses aqui, que são palavras torpes, mas a pessoa tem costume de falar aquelas palavras no dia a dia, porque ela acha que aquilo não é palavrão, mas é, e aquilo vai virando rotina, aquilo vai virando uma coisa comum, e isso, amado, nos afasta de Deus. Essa dor deve ser reconhecida por mim e por você diariamente. A Bíblia diz, lá em Lucas 15:18, que uma coisa que nós precisamos prestar atenção é quando eu cometo um pecado, e esse pecado magoa outras pessoas, traz dano a outras pessoas, pecado cometido por mim. E a base aqui está lá no filho pródigo. O que o filho pródigo fez? Ele chega no pai e fala: pai, quero ir embora, da minha parte aqui. O pai não queria que ele fosse, mas o pai assim o fez, deu a parte dele e o filho foi embora. Em Lucas 15:18 diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei,
Pai, pequei contra o céu e perante ti. Por que ele fez isso, amado? Porque aquilo que ele queria, aquele dinheiro que ele queria, ele saiu, ele estourou o dinheiro, e ele chegou numa situação tão triste, que a Bíblia fala que ele estava comendo bolotas de porco, e ele disse: eu preciso voltar para minha casa, porque na casa do meu pai os funcionários se alimentam melhor. Causou dor para ele, e causou dor para o pai, porque o pai não queria que ele fosse embora. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Mas ele voltou, e quando ele voltou, amado, você conhece a palavra, o pai coloca a sandália nos teus pés, e o anel nas tuas mãos. Sabe por quê? Porque ele é filho, e você, amado, é filho. Ainda que você erre, ainda que você peque, você tem um advogado, Jesus Cristo, justo de Deus. Não se afaste da casa de Deus, esteja aqui, porque é aqui, meu irmão, é aqui que você enfrenta as grandes batalhas, é aqui do altar que, seja qual for a prova e a adversidade que venha sobre a tua vida, aqui do altar você vai receber uma palavra, é do altar que Deus vai liberar bênção sem medida para a tua vida. Não pare de vir. É isso que aconteceu com o filho pródigo. O pecado dele era lembrado com dor. Quando o meu pecado e o teu é lembrado com dor, sabe o que acontece? A cura. Quando eu cometo o pecado e sinto dor, essa dor vai me trazer cura. Salmo 51, o salmista diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha só a oração que Davi faz a Deus, amado. Ele ali rasgou o teu coração e se lança a Deus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, o meu pecado está aqui, mas eu estou aqui quebrantado, me ajuda. É o que nós precisamos fazer, sabe, amado? Eu já falei isso outra vez aqui. Chegou uma época aqui, eu sou um membro antigo, não enterre seus talentos, não enterre seus projetos, não enterre os dons que Deus tem te dado. Eu enterrei, amados, o meu talento tanto tempo, aqui nessa casa. Eu era chamado para responsabilidade, mas eu não queria. E quando você não quer, Deus, Ele te respeita. Deus respeita você. Você tem livre-arbítrio para dizer: não quero. E o Senhor fala: amém, filho, você não quer, fica aí. Lá na frente Ele te dá outra oportunidade. E aí você novamente fala não. E assim eu fiz, amados, por longos anos, um talento enterrado. Ah não, quero ficar aqui no banco. Fica aí no banco. E o tempo passou, e eu louvo a Deus que a minha ficha caiu, sabe, irmão? E eu acordei para o meu ministério. Hoje pode acontecer o que vir, irmão. Eu estou vivendo uma tempestade, mas a minha força vem daqui. Se eu não vier para a casa de Deus, o diabo vai se alegrar, vai criar força e vai parar o meu chamado. Meu chamado, ele não para de novo não, querido. Não deixa Satanás parar o teu chamado. Não deixe Satanás paralisar os teus planos e os teus projetos. Não permita que isso aconteça, porque Jesus, Ele é contigo. Amém? Falando, letra C, quero falar sobre renúncia. Amado, sem renúncia, nosso chamado em Deus não prospera, não anda. Quando eu não renuncio em todas as áreas, na vida amorosa eu preciso renunciar. Eu quero fazer tal coisa, eu não vou fazer,
porque a minha esposa não gosta que eu faço. Eu gosto de fazer, mas eu não vou fazer. Eu vou renunciar por ela. Na obra de Deus, eu quero fazer assim, mas não é assim que deve ser feito. Então você vai fazer como deve ser feito. Lá no teu trabalho, na tua sessão, tem que empacotar as caixas e fechar a caixa com a fita vermelha, mas você quer fechar com a fita azul. O encarregado fala: ei, nossa, 3 caixas aqui fechadas com a fita azul. Eu achei bonito aqui. Não, mas aqui não tem, você não acha nada aqui. Aqui você é mandado, filho. É para fechar as caixas com a fita vermelha. E fecha com a fita vermelha e ponto final, mano. Ali você precisa renunciar ao teu desejo. Ali você é mandado. Seu superior, você tem uma pessoa superior a ti. E o pecado na nossa vida, ele tem que ter renúncia, mano. Isso eu não aceito. Os pratos vêm. A música do Thales, né? Quando fala de renúncia, eu lembro do louvor. Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia ele vem. Todo dia vem os pratos. E é eu e você que devemos renunciar. Se nós não renunciarmos, cairemos no golpe do diabo. E mais uma vez podemos trazer graves consequências. Porque é isso que o pecado causa em nossas vidas. Dano e estrago. O diabo não brinca. Precisamos lembrar onde essa brecha que o diabo está agindo na tua vida, ela foi aberta. Lembra lá da brecha, onde que o diabo entrou? Lembra da brecha e fecha a brecha. E para fechar a brecha é necessário uma renúncia daquele pecado cometido. Precisamos aprender e viver diariamente como santo, como separado, e saber que esse pecado não faz parte de nós. Essa raiz de pecado, de tristeza, de angústia tem que ser lançada fora da nossa vida. E o que tem que habitar em nós, amado, é a luz. Amém? Quero falar da letra D, quero falar de confissão. Salmo 32, versículo 2 diz assim: todos os meus pecados eu te declarei. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. O Salmo 32, versículo 4 diz assim: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Amado, precisamos confessar nossos pecados a Deus, sabe? Todo dia nós pecamos, amado. Eu não peco, peca. Palavra, pensamento, nós somos um ser pecaminoso, irmão. Eu sou santo, santo sim. Se Jesus não tem misericórdia da minha vida e da tua, nós somos muito santos. Nós estamos lutando todos os dias contra o pecado, porque o pecado, ele quer tomar conta da nossa vida. E se nós não vigiarmos, estar atento, ele consegue fazer com que até paralise a nossa vida. Lutar diariamente pela nossa libertação. Quero falar sobre lutar pela libertação. Olha o que está escrito lá: por mais escondido que esteja, mais cedo ou mais tarde o pecado vem à tona. Amém? Lucas 12, 2 diz assim: mas não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Irmão, eu vou fazer, ninguém está vendo. Eu acho que eu nunca comentei isso aqui com os irmãos. Eu morava na Vila Moraes, e eu estava querendo me afastar de Deus. E aí eu parava, trabalhava, só ia para a igreja de domingo,
E eu parava num posto 24 horas aqui, posto de gasolina, e tomava uma latinha Kronenbier, uma latinha de cerveja sem álcool. E aí o que aconteceu? A flor não vai sentir o cheiro, né? Não tem álcool. Irmão, o diabo é sujo. Aí o espertão aqui, ó, bater de frente com a carne. Hoje a latinha sem álcool, na outra semana sem álcool. Terceira semana você para num posto que não tem a Kronenbier sem álcool, só tem com álcool. Uma só. Só uma com álcool não faz mal nenhum. Aí o espertão aqui entrou em uma com álcool. Em um mês, amado, em um mês e pouco, minha vida estava uma lama, um lixo. Arrumei uma briga lá na Vila Moraes, tomei uma surra na porta da casa da minha sogra, da polícia. Fiquei 2 dias preso na 83, consequência da latinha com álcool. Toma. Já falaram ali, ó, toma. Irmão, vai bater de frente com a carne? Irmão, não brinca não, nossa carne é suja, é pecaminosa, é sem álcool. Eu, irmão, sou doente. Eu sou um drogado que não uso droga. Eu sou um alcoólatra que não bebo. Se eu tomar uma lata de cerveja em 6 meses? Em 1 mês e meio minha vida está um nojo. Eu estou fora disso. Meu irmão, ele sabe, na casa dele tomar um copo de vinho. Não envergonha o Deus que ele serve, porque ele é servo de Deus também. Eu nem dentro da minha casa. E se eu for numa festa, tiver um bolo lá, se eu souber que tem vinho, eu não como. Bombom de licor, estou fora. Foge, meu irmão. Foge do pecado. Foge da tentação. Bate de frente com a carne que você vai tombar. Não tem forte. Não tem canela de fogo. Não tem línguas estranhas. O diabo conhece a Bíblia inteira. Você vai bater de frente com a carne e vai cair. E vai ser envergonhado. Eu já fui uma vez. Uma não, 2. Porque eu caí a primeira vez, depois eu me afastei de novo e perdi o braço. Então, não vou bater de frente com a carne de novo. A tentação está ali, vai para lá, irmão. A tentação está ali, vai para lá. Foge da tentação humana. É isso que a Bíblia diz, para nós fugirmos. Não há poder maior que o poder de Deus. Precisamos renunciar todo pacto, todo compromisso, toda aliança que lá no passado nós fizemos de alguma forma. Esse pecado que está vivo na minha memória, na sua memória, confesse ele ao Senhor. Confesse que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Romanos 10:9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Precisamos fazer o que, amado? Confessar. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, teu pecado será perdoado. É isso que nós devemos fazer. Romanos 10:10 diz assim: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Confessa o teu pecado. Eu preciso confessar o meu pecado todo dia, porque senão, amado, o pecado vai criando raiz no nosso coração, na nossa vida. Diariamente, pecou, peça perdão. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, nesta hora, Senhor, a tua igreja recebeu a tua palavra.